Nós vamos precisar usar a lousa. Eu queria solicitar aos participantes que, por gentileza. Eu estava pensando o seguinte, para a gente não quebrar o clima de informalidade, certo? E não ficar parecendo uma aula, eu prefiro, então, não fazer a apresentação do PowerPoint e conversar com vocês nesse clima tão amistoso, né, que a faculdade Foca nos propicia. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Já estive aqui na instalação, nos preparativos e na instalação da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, conveniada com o Tribunal de Justiça, uma das primeiras, e é uma honra estar aqui, não só por isso, mas também porque pelos relevantes serviços prestados por essa instituição de ensino, a Olinda. Então, é uma oportunidade e uma honra para mim estar aqui. Então, eu queria agradecer aos colegas. Também é uma oportunidade de estar próximo de pessoas, algumas pessoas que eu já conheço e que são soldados dessa trincheira, né, dessa luta pela implantação de meios alternativos de solução de conflitos. A luta já é antiga, embora só recentemente os avanços tenham acontecido. Então, assim, o Tribunal de Justiça, já para não me alongar muito nas apresentações, sempre foi uma instituição das mais conservadoras, e é natural que seja assim, não é? Toda a área jurídica tem na sociedade um papel um tanto quanto conservador, porque cabe a ela zelar, fixar, elaborar normas. Quem elabora normas, necessariamente, pelo menos da essência, ter esse perfil um tanto quanto normativo, né, um tanto quanto conservador. E o tribunal, como toda instituição estruturada para aplicar o direito, ofereceu no início alguma resistência. Me lembro que nos anos de 96, 98, na gestão de 2000 do desembargador Etério, nós tentamos implantar esse sistema e não havia clima no momento. Então, assim, o projeto estava pronto, mas infelizmente o tribunal não aprovaria com certeza, por entender que isso não era assunto de justiça. Ou seja, essas formas alternativas seriam fora do judiciário. O judiciário não deveria participar delas. Até viam com certo receio, por exemplo, a arbitragem como uma forte concorrência ou até de constitucionalidade duvidosa, já que o acesso à justiça era garantia constitucional e entendiam então que a arbitragem seria uma opção que afastaria a justiça. Justiça que eu digo, a justiça estatal. Então, assim, não foi fácil, foi uma luta de paciência, de aperfeiçoamento e dedicação nesse tempo todo, até que nos anos de 2007 foi elaborada a Resolução 222. E essa resolução, então, criou um sistema, hoje é chamado de sistema, nós na época era chamado simplesmente das Centrais de Conciliação, Mediação e Arbitragem, o que era uma novidade no âmbito do Estado, porque nenhum outro Estado ousaria colocar arbitragem como uma das opções do sistema. Então, a nossa ideia era que o tribunal trabalhasse num sistema, eu diria, triangular de resolução de conflitos. O sistema consensual, ou eu diria assim, o ângulo consensual desse sistema, que seria a conciliação e a mediação, a porta de entrada, não é, a sala de visitas do judiciário, e não havendo êxito em resolver o conflito nesse momento, nesse ângulo, se partiria então para o ângulo arbitral, como uma solução, eu diria assim, já que não houve a solução
a composição amigável, então seria então a composição arbitral, né? Já que o sistema, a ideia era justamente levar para o judiciário apenas aqueles casos em que houvesse necessidade de participação do judiciário. E isso foi, e a ideia do judiciário sempre presente era que, como ainda hoje eu acredito, que no país, no Brasil, nós temos uma cultura muito assistencialista, muito paternalista, o Estado sempre presente, as pessoas confiam, esperam do Estado tudo. Então, dificilmente um sistema de mediação e arbitragem vai ganhar simpatia popular e a procura, como todos almejam, se não houver um fomento, se a coisa não vier do próprio Estado, dando ele um exemplo, trazendo ele instituições que permitam a mediação e a conciliação e ir até a arbitragem, e sem prejuízo da iniciativa privada também ter suas instituições e participação nesse processo. Então, a ideia foi mais ou menos seguir o exemplo americano, né? Que os Estados Unidos, houve uma resolução da Corte Suprema justamente nesse sentido, que todo tribunal tivesse o seu próprio sistema de resolução. Ele mesmo, cada tribunal deveria ter um sistema e deveria fomentar esse sistema, de forma que, aos poucos, a iniciativa privada fosse ganhando espaço e, aí sim, até que prevalecesse, vamos dizer assim, essas formas consensuais ante as formas contextuais.